Aleluia, maravilhoso é esse o nosso Deus. E esse é o momento de recebermos a mensagem da parte de Deus, e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos presentes, com os que estão de casa, uma mensagem sobre semeia a tua semente. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Semeia a tua semente. Vamos ler um texto que se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Eclesiastes capítulo 11, versículo do 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caíra ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vivemos em um mundo extremamente individualista. Não é difícil de nós percebermos isso. Há poucos domingos atrás eu falei sobre, em uma das mensagens, citei o exemplo do trânsito. Mesmo nós residindo em uma cidade relativamente pequena, experimente parar lá no comércio, na Rio Branco, para descer alguém sem você sinalizar que você está ali parado por algum motivo. Em poucos segundos você vai ver a impaciência de quem está atrás de você. Tomara a Deus que não seja nenhum irmão. Tomara a Deus. Mas é fácil de nós vermos a impaciência. É fácil de nós notarmos o individualismo. O trânsito revela muito disso e é fácil de perceber. Na nossa cidade nós temos vagas em 45 graus. E não tem como sair da vaga sem que o que está passando pela rua não pare e aguarde o outro fazer a manobra. Irmãos, eu fico às vezes pensando sobre esse individualismo com coisas triviais do nosso dia a dia, tal como o trânsito. Nós somos seres individuais e individualistas. Pensamos em nós, pensamos no que nós queremos, nos nossos sonhos, nas nossas verdades, e impomos isso muitas vezes às pessoas. O mundo que nós vivemos é extremamente individualista, seja nas opiniões, seja nas relações. Por que, irmãos, hoje nós vemos tantos casamentos não darem certo? Porque muitos casamentos nascem com um olhar individualista das coisas, querendo para si a felicidade, querendo para si a realização dos sonhos, querendo para si
que o outro faça-me feliz, ou me faça feliz. Esse individualismo se dá nas opiniões, nas relações, se dá na forma como nós contribuímos. Irmãos, os irmãos me conhecem, já estou aqui nessa igreja, o 6º ano meu aqui nessa igreja, e eu evito ao máximo falar sobre dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas virou um grande tabu na igreja cristã dos nossos dias, porque se tornou um assunto espinhoso, delicado, onde as pessoas sentem desconfortáveis, e eu revelo ao coração dos irmãos que eu de fato, eu não tenho muito apreço por essa temática, mas ela é necessária, porque nós muitas das vezes, equivocadamente, tratamos o dízimo como um imposto, pagamos IPTU, pagamos IPVA, ICMS, e imposto, ou você escolhe pagar ou não o IPVA, escolhe pagar ou não o IPTU, o próprio nome já está dizendo, é imposto, não é opção, porque eu tenho certeza que se muitos pudessem, optariam por não pagar. No entanto, quando nós viemos para a igreja, e aqui, irmãos, eu vou fazer um parêntese, porque muitos já são convertidos, já são crentes há muito tempo, já sabem da função do dízimo na casa de Deus, mas existem muitas pessoas que nos visitam, existem pessoas que estão chegando agora, e isso é muito importante ser dito, dízimo não é imposto, o pastor, nem o conselho da igreja impõe você a dar dízimo, mas se você não der, também é o outro extremo. Se não é imposto, é opção, eu posso dar ou não. Sim. Pastor, mas está tão difícil, né? Não sobra. O que a Bíblia nos ensina, irmãos? A darmos a primeira parte, a separarmos o que é de Deus. Irmãos, não pense vocês que o pastor da igreja é o dizimista mais fiel da igreja. Eu sou falho, irmãos, tal como cada um de vocês. Eu erro também. Mas, irmãos, nós precisamos ressignificar o dízimo nas nossas vidas, trazendo sentido para esse ato de adoração. Porque, irmãos, adoração não é só louvor, adoração não é só oração, adoração também é contribuição. Eu contribuo com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Dízimo é cooperação, dízimo é gratidão, dízimo é adoração. O texto é do sábio rei Salomão, que lemos em Eclesiastes, mas é o Espírito Santo que disse ao seu coração, iluminou e inspirou tais palavras para que nós hoje tivéssemos lições preciosas sobre semearmos a nossa semente. Eu não quero equivocadamente dizer que isso e essa mensagem é sobre dízimo, porque semear a semente é muito mais do que dízimo, é dízimo também, é os nossos recursos também. Os nossos recursos são sim boas sementes que são semeadas na igreja e podem se tornar grandes coisas que Deus pode fazer, e Ele faz através de dinheiro, irmãos. Deus ainda não faz Pix, Deus ainda não faz. Todo mês as contas da igreja precisam ser pagas, e não vem um Pix do alto e sublime trono para quitar as contas da igreja. É preciso cooperação, é preciso colaboração, é preciso gratidão, é preciso generosidade dos irmãos, senão as coisas ficam estagnadas. Sabe, irmãos, muitas vezes eu penso e fico pensando sobre coisas, e a minha cabeça viaja, irmãos. Eu sei, às vezes eu tenho muitos sonhos e muitos planos e fico pensando, né? Eu me lembro, irmãos, quando antes da pandemia, que já se cogitava derrubar aquela parede do fundo da igreja, e aí veio a pandemia, e as paredes ruíram, porque nós criamos um meio de não haver mais paredes,
E agora as coisas parecem ir tomando novamente um sentido de normalidade. E parece que como as estações do ano que vêm sobre a nossa vida, e ora nós estamos mais secos, veio a chuva, regou e os sonhos vêm brotando novamente. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar de sonhar e não deixemos de colaborar. Como eu disse, o texto do rei Salomão nos traz preciosas lições e, aproveitando o ensejo, meditemos agora sobre a inspiração que vem de Deus. E em 3 pontos eu gostaria de deixar essa reflexão para o coração dos irmãos. Primeiro, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 1 do texto em que lemos. Lançar o pão é o mesmo que repartir, compartilhar, dar. A nossa tendência, e no sentido natural nosso, irmãos, é reter, é guardar, é acumular. Mas o texto diz o contrário. O que o texto diz? Lança. Estava vendo um vídeo, até o Jean me compartilhou e marcou no Instagram, de um pastor chamado Douglas Gonçalves, de um ministério chamado Jesus Cop. Ele estava ali em um podcast falando sobre servir e sobre um hormônio que o nosso corpo libera quando nós servimos. Não sei quantos assistiram esse vídeo, mas depois posso compartilhar lá no grupo da igreja. Jean, põe lá pra gente. O hormônio chama-se ocitocina, né? Me corrija se eu estou errado. E ele cita lá uma ocasião em que a pessoa estava num drive-thru, ou seja, numa daquelas lanchonetes onde você vem, passa com o carro, faz o pedido, na outra cabine você paga, e na outra você retira e vai embora. E ele chegou, encostou o carro, e tinha outro carro atrás, ele fez o pedido, e foi para a próxima cabine para fazer o pagamento. E quando ele chegou lá para fazer o pagamento, ele falou para a moça, falou assim: viu, moça, cobra o meu e cobra o pedido do carro de trás. A moça, sem entender, tá bom, senhor, pagou o pedido dele e o pedido do carro que estava atrás, sem saber quem era, sem saber qual o valor do pedido, o que a pessoa tinha pedido ou não, pagou aquele valor e seguiu para a próxima cabine, pegou o pedido dele e foi embora. Aquele ato é um ato de generosidade. Ele não sabe quem era a pessoa, ele não sabe o que aquilo ia gerar na vida da pessoa, aquele gesto de bondade, ele não sabe o resultado disso, mas isso serve para a gente pensar sobre essa palavra, a palavra que inicia o texto de Eclesiastes: lança. E aí ele cita que foi feito um estudo, que quando nós servimos alguém, que quando nós usamos dessa bondade, dessa generosidade, sem esperar nada em troca, o nosso organismo libera um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio que a mulher, quando tem a luz, quando dá a luz a uma criança, é liberada uma grande descarga daquele hormônio sobre a vida dela, que faz com que ela se apaixone imediatamente pela criança, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tanta dificuldade, sofrimento, ela olha e, levada por esse hormônio, por essa descarga de hormônio, de ocitocina, ela se apaixona pela criança. O mesmo hormônio é liberado quando nós servimos, e é liberado também na vida daquele que recebe esse serviço gratuito. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse lançar, e quanto nós temos dificuldade em não reter, em não guardar, em não acumular. Pelo contrário, lançarmos fora, lançarmos a nossa semente. Deus quer que nós repartamos com pessoas e que tenhamos uma visão sobre os demais. Existem muitas pessoas do nosso lado
passando por dificuldades, e nós muitas das vezes temos tido dificuldade em enxergar, dificuldade em ajudar, dificuldade em estender a nossa mão. Todo o ensino do Evangelho é no sentido de repartir. Se nós trouxermos o texto de Eclesiastes para Jesus e nós olharmos para Jesus, ele sempre estava dizendo: olha, nós temos que repartir. Jesus multiplicou o pão e o seu ensino é claro: dai, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Dai e dar-se-vos-á. Nós precisamos aprender a lançar a nossa semente, irmãos. Como eu disse, não estou dizendo só referente a dízimos, mas referente às nossas ações, a coisas que nós temos retido, o nosso tempo, a nossa atenção. Irmãos, nunca foi tão necessário o cuidado com as nossas relações. Os nossos relacionamentos nunca dependeram tanto de atenção como nós temos visto hoje. E quando digo relacionamentos, eu não estou dizendo só de relação entre marido e mulher, entre filhos, mas relacionamento entre amigos. Sabe, irmãos, quantas pessoas ficaram esquecidas nesse período de pandemia? Quantas pessoas ficaram isoladas, ficaram distantes e não voltaram ainda? Precisa, irmãos, de um passo nosso de generosidade, em talvez mandar um WhatsApp que seja. Lança isso, lança essa generosidade de tempo, de qualidade. Lança essa generosidade quando aquela pessoa que você sabe que talvez é difícil de se relacionar, e que você sabe que depende de tempo para fazer essa relação dar certo. Lança mão do teu tempo, lança mão das tuas verdades, das tuas opiniões, para que isso tenha sentido na sua vida. Segundo ponto, reparte com 7. O verso 2 diz: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. A expressão aqui dá a ideia de dividir. O texto é interessante porque nos ensina coisas curiosas. Com 7 ou com 8, o sentido aqui é muitas pessoas. O sentido é ampliar, irmãos. E sabe, irmãos, quando eu penso nisso, eu penso em evangelizar as pessoas, e é outro problema, porque evangelismo se tornou sinônimo de pessoas inconvenientes, que ficam falando de Jesus, e ficam falando das coisas da igreja, e ficam falando que eu preciso me converter, sendo que isso, irmãos, é um equívoco. Evangelismo é compartilhar a vida, evangelismo é falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, de forma simples, objetiva, é fazer com que a tua vida se torne algo irresistível para outra pessoa, a outra pessoa queira viver a tua vida. Sabe por que nós não convencemos ninguém, irmãos, com o nosso evangelismo muitas das vezes? Porque esse não é o nosso papel fazer isso. O nosso papel é lançar. 7 com 8, nós não sabemos o dia de amanhã. O que o texto está nos ensinando? Fala assim, de vez de você dar para uma pessoa, dá para 7, dá para 8, por quê? Porque amanhã você não sabe como o mal vai vir sobre a terra. E daí vão ser 7 ou 8 pessoas que você abençoou e que amanhã talvez vão te abençoar. A conta é muito simples, a regra é muito simples, é muito óbvio. Nós devemos fazer isto, até por precaução, porque nós não sabemos que mal sobrevirá sobre a terra. Quem estava esperando uma pandemia? Ninguém. Quem estava esperando um tempo tão difícil como nós temos atravessado? Ninguém. Mas eu tenho certeza que aqueles que já conheciam isso,
que já eram generosos, colheram frutos da sua generosidade nesse tempo. Aqueles que sempre estenderam a mão, nunca viram a necessidade de bater a porta e ninguém lhe estender a mão. É isso que a Bíblia diz, quando diz que nunca se viu a necessidade do justo, o justo perecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o justo é justo. Ser justo é ser generoso. Deduzimos do texto é que as pessoas que prestam ajuda hoje, possivelmente serão ajudadas no futuro. Há um sentido tão fundamental nesse texto e que revela a Jesus Cristo, mesmo sendo lá antes de Jesus Cristo, escrito a outra realidade. Mas Jesus, Ele nos ensinou a pensarmos no outro, a sermos altruístas, a colocarmos o outro em primeiro lugar. E se nós, hoje, nesse dia que o Senhor preparou, nesse culto de celebração, nesse dia 19 de setembro de 2021, que você veio aqui, que você está assistindo aí de casa, Deus tem revelado essa verdade ao teu coração, que é preciso sermos justos, generosos, que é preciso mudarmos o sentido do lançar, do apoiar, do investir na vida das pessoas. É preciso. Nós precisamos deixar agora do campo da teoria, porque na teoria aprendemos, ouvimos, mas é preciso lançar agora, se lançar agora para a prática, semeando a nossa semente. Na vida estamos sempre semeando. Somos naturalmente semeadores, e Jesus contou a parábola lá em Mateus capítulo 13. Eu não vou ler toda essa parábola porque ela é muito extensa, mas todos conhecem a parábola, dizendo que o semeador saiu a semear, e há sementes que caiu em um terreno, há sementes que caiu em outro tipo de terreno. Enfim, resumindo a parábola, essa parábola serve para que nós tenhamos a consciência de qual terreno essa palavra está caindo hoje. O terreno fértil do teu coração. Você tem que ter a consciência de que hoje essa semente vai cair no terreno fértil do teu coração. E essa semente, ela pode se multiplicar. E essa semente, que talvez com custo, talvez vencendo as possibilidades, talvez vencendo as circunstâncias, essa semente vai ser aquela que vai produzir, porque o texto de Eclesiastes nos lembra também que, olha, não adianta colocar a semente e depois ir lá e cavar, ver se a semente é boa ou ruim, porque você não sabe qual que é a boa e qual que é ruim, qual que vai dar, qual que não vai dar, ou se as duas vão dar. O texto é maravilhoso, né, irmãos? Porque o texto não é pessimista. O texto podia falar assim, talvez nenhuma dê, mas ele fala, olha, não lance mão para ver se deu. Confia que vai dar. Irmãos, quantas vezes, voltando à questão dos dízimos, se nós fizermos conta, não dá, vai faltar.
Se nós formos só racionais, vai faltar. Mas se nós vencermos a nossa racionalidade, nós vamos lançar e vamos experimentar o cuidado de Deus. Que Deus no momento certo nunca deixou faltar e não vai deixar, e tal como nós cantamos, Ele nunca nos deixou e nem vai deixar. Mas para entender e para acreditar nisso é preciso fé, irmãos. Não é preciso só teoria, é preciso fé. O texto nos faz deduzir algumas lições. Primeiro, o que é a nossa semente? Cada um de nós tem uma semente. Pela manhã semeamos e à tarde nós cuidamos, mas não ficamos lá mexendo, ver se vai dar certo ou não. O texto sugere um trabalho ininterrupto, incansável, desde de manhã até de tarde, no trabalho de Deus. O fazer o bem, nós não podemos desanimar, nós não podemos cansar. A Bíblia nos ensina a caminhar milhas, não é? Se você caminhou uma milha com a pessoa e deu certo, ela entendeu, maravilhoso. Mas se ela não entendeu, 2 milhas. E se ela não entendeu ainda? 3 milhas. O importante é não desanimar. Sabe, irmãos, e quando nós falamos de individualismo, quando nós falamos de caminhada, de milhas, quando nós falamos de apoio, de lançar o cuidado sobre as pessoas, quando nós falamos de cuidado, de trabalho ininterrupto, incansável, de manhã até de tarde, quando nós falamos de não desanimar, que nós não podemos desanimar, irmãos, é isso que vai trazer sentido para a nossa vida. É isso que vai liberar lá a ocitocina e vai dar essa sensação de satisfação, de falar assim, olha, eu não sei como foi na vida daquela pessoa, voltando lá ao exemplo narrado lá na história do podcast. Eu não sei se aquela pessoa que estava no carro de trás, o que ela pensou, se ela tinha segundas intenções, só que tem um detalhe que eu estava me esquecendo. A pessoa que pagou, ela disse para o caixa, dizer para a pessoa uma frase. Ela disse, olha, você é muito importante, você é amado, e por isso a tua conta está paga. Irmãos, para bom entendedor, então, irmãos, não é só pagar a conta, é revelar o amor de Deus. Não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com qualidade. Voltando aí algumas semanas, eu disse uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele disse que a igreja não precisa de dinheiro, a igreja não precisa de servos, a igreja não precisa de pastores, de líderes, a igreja não precisa de ministérios, a igreja, ela precisa de paixão, e só. Porque, irmãos, quando nós somos apaixonados, tudo muda. Nós não desanimamos, nós trabalhamos ininterruptamente, incansavelmente, confiando que vai dar certo, acreditando que vai dar certo, e lançando a nossa semente. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração, que sejamos generosos, prontos, sempre dispostos para o bem. O texto sobre o qual nós meditamos, é claro, e nos ensina que, e o ensino que fica é que vamos colher aquilo que nós semearmos. Deus, irmãos, Ele é justo. Eu ouvi essa frase e eu achei fantástica. Deus nos dá a liberdade para semearmos o que nós quisermos, o quanto nós
quisermos, mas Ele é justo para nós escolhermos exatamente aquilo que nós sememos. E é isso. Deus vai nos dar exatamente, vai acontecer na nossa vida exatamente o resultado daquilo que nós sememos. Mas talvez você pergunte: mas pastor, sei lá pastor, às vezes eu penso que eu não semeei tanta coisa boa para estar recebendo tanta coisa boa. Eu não fiz tão bem para as pessoas, para ter tantas pessoas fazendo bem para mim. Irmãos, Deus é justo, não é? Mas Ele é graça, Ele é amor. E quando você se deparar com essa realidade, dizer e pensar, olhar para a sua vida e falar assim: mas eu não semeei tanto assim, eu não fiz tanto pelas pessoas, mas estou recebendo e estou sendo tão abençoado. Isso é graça, irmãos. É receber o favor que nós não merecíamos. Jesus revelou isso na cruz. O pecado que era nosso caiu sobre Ele, para que o amor dEle caísse sobre nós. Graça. Dízimo, oferta, é graça. É por amor, é por paixão, não é por obrigação, não é por imposto. Tempo de qualidade, relacionamentos, não é por obrigação. Ministério não é por obrigação. É por paixão, porque se não for por paixão, irmãos, você vai cansar, vai desanimar, você vai se sentir injustiçado, você vai achar que só você faz, só você faz, só você faz, ninguém faz. Mas quando você não está fazendo por obrigação, tudo tem um sabor diferente. Quando você está fazendo por paixão, tudo tem um sabor diferente. E aí já não importa mais. Aí já não importa mais. Se vai, se está dando certo hoje, mas a nossa fé diz que vai dar certo. Amém? Que Deus confirme essa palavra em nossos corações. Que Deus nos dê a ciência, a compreensão de que é preciso nós lançarmos a semente. Em 7, ou em 8, reparte com 7, com 8, com 10, com 20, com 30, com quantos você conseguir. Mas semeia a tua semente, não guarda ela para si. É o que o texto de hoje está nos ensinando. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, e que possamos perseverar nisso, nessa obra que o Senhor nos chamou e nos vocacionou, e para esse lugar que Ele nos trouxe. Essa reflexão, semeia a tua semente, é baseada em um texto de um pastor muito conhecido no Arraial Presbiteriano, já de muita idade, e peço que os irmãos estejam orando pela esposa dele, Reverendo Messias Anacleto Rosa. Ele é pastor na primeira IPI de Londrina, e a esposa dele está enferma, com Covid. Estejam orando por essa família, pela vida do reverendo Messias Anacleto Rosa. Essa mensagem é baseada em um dos seus estudos. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade, por termos o privilégio de vir à tua casa e de recebermos essa mensagem tão simples, mas com tamanha profundidade. Deus, eu não sei quantos aqui se veem desafiados diante dessa mensagem. Eu não sei quantos aqui talvez têm patinado no lugar, têm se sentido cansado, desanimado, desmotivado. Talvez tudo porque nós temos retido, guardado, escondido. Nós não temos lançado
a nossa semente na vida das pessoas. E a boa e a maravilhosa semente, que é a tua palavra. Deus, que nós sejamos os semeadores dessa tua palavra, a compartilhar hoje, ó Deus, com todos aqui presentes, com os que estão assistindo. E Pai, ao sairmos daqui, estamos dispostos, Senhor, a semear isso na vida de outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser generoso com as pessoas, a servirmos as pessoas com alegria, e a desfrutarmos, Senhor, da colheita. Pai, nós sabemos que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, Senhor, voltarão trazendo seus feixes. Nós queremos, Pai, uma colheita alegre, Senhor, sabendo que tudo vai depender do quanto nós semearmos, do quanto nós lançarmos mão. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a entender essa palavra e aplicar ela na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, impetrar a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós. O Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco hoje para todos sempre. Que a Trindade Santa abençoe as vossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada a todos.